Cara, como é que eu vou fazer pra gravar essa coisa? Resolução vai ficar cagada, não adianta. Corrige na pós-produção, vai. Eu nunca joguei Skyrim. Em partes é por eu não achar que o meu PC aguentaria rodar na época que ele saiu. Aí hoje que ele aguenta, eu não tenho tanta empolgação em querer jogar ele no momento por um motivo bem simples. Além do Skyrim, eu tenho o The Elder Scrolls Daggerfall. E eu pensei que talvez seria prudente começar por aí, já que ele veio antes do Skyrim. Mas pesquisando sobre o assunto, eu descobri que ele é na verdade o segundo título da série. O primeiro é o The Elder Scrolls Arena, que por sua vez também é um jogo gratuito no Steam, assim como o Daggerfall. Que beleza, né? Então não tinha por que não pegar ele pra dar uma conferida, talvez até zerar ele, quem sabe. Pode ser que o ideal seria pegar pra começar pelo primeiro, afinal. E aí eu vi que o The Elder Scrolls Arena é um jogo peculiar. Ele foi lançado em 1994 para MS-DOS. Em seu aniversário de 10 anos, em 2004, foi disponibilizado gratuitamente na internet. Mas para rodar ele hoje em dia é preciso utilizar o DOSBox, que é um emulador. Felizmente a versão da Steam já vem com tudo certinho, bonitinho junto do jogo. É só adicionar na conta, instalar e rodar o jogo, simples. Bem, ele é um CRPG, como era de se esperar de qualquer um dos títulos dessa franquia, e desde lá já era um jogo de mundo aberto, ou ao menos é o que dizem por aí, pois para ir de uma cidade até outra no mapa, indo a pé no caso, pode chegar a levar umas 10 horas de tempo real, 10 horas seguidas segurando a setinha pra frente pra você chegar no lugar. Para começar, você cria seu personagem, escolhe a sua classe, seu nome, sua nacionalidade e distribui seus atributos. Eu decidi criar uma cavaleira, nascida em High Rock, ou seja, uma bretã, chamada Sonia. Mas por que todas essas características especificamente? Bem, eu tentei jogar com coisas diferentes, ladino, mago, mas percebi que esse era um jogo, além de bem difícil, né? Era um que eu não tava nem um pouco habituado com essa forma de jogar. Realmente, ele é bem diferente de tudo que eu já vi na vida. Então, pensando numa build para acompanhar meu personagem, uma que fosse a mais tranquila possível de se jogar ficou assim. Cavaleiro, não pode usar magia e nem tem acesso a uma barra de mana. Mas a condição dos meus equipamentos são sempre impecáveis. Eu não preciso gastar dias nem ouro nos ferreiros arrumando meus itens, pois eles não vão quebrar, graças a essa classe. Por ser uma classe derivada de guerreiro, também eu posso usar qualquer tipo de armadura e armas, quase que eu encontrar por aí. Então as armaduras mais pesadas com os maiores status do jogo estão todas na minha lista de equipamentos. Só que com a condição de que guerreiro é a variação de classe que mais precisa de XP pra upar. Ladino eu acho que é a que upa mais rápido, porque vai bem menos XP pra cada nível dele. Agora, bretão é uma nacionalidade que tem maior willpower. Isso é o atributo que define a sua resistência à magia, me permitindo economizar alguns pontos que eu não vou precisar colocar tão já nesse atributo, podendo focar em outros igualmente importantes para a sobrevivência por enquanto nesse começo. E o nome dela, bom, é de um quadrinho bem antigo, que aliás, pesquisando para fazer esse vídeo, eu descobri que fizeram uma adaptação para o cinema no passado. Interessante. Beleza, mas onde o jogo fala todas essas informações? Então, essa é a parte legal. Ele não fala. Várias outras combinações de personagens podem ser até mais interessantes do que essa que eu criei, mas eu mesmo nunca vou saber disso, pois é necessário ler o manual do jogo para saber dessas coisas. E eu li. Só que melhor ainda que isso, tem muita coisa que nem o próprio manual do jogo diz. Então depois de apanhar feito um condenado nas primeiras tentativas de jogar do meu jeito, eu decidi pesquisar o que eu tava fazendo de errado. Foi aí que eu encontrei uns canais muito bons que explicavam esses detalhes mais minuciosos. E esses canais explicam até a história do jogo, pois a Bethesda, quando programou essa ceninha de abertura, esperava que íamos entender tudo que tá escrito aqui nessa fonte cagada, que passa na velocidade do som, para ficarmos a par de toda a história de um mundo inteiro que eles acabaram de criar. Claro. Enfim, logo no começo você tem que sair da masmorra e aí nada, né? Porque se você não se perdeu e morreu logo na primeira masmorra, agora você vai ficar perdido fora dela, já que o jogo não diz que você tem que sair clicando nos NPCs pra interagir com eles, aliás, com a arma embainhada, porque senão eles vão te ignorar. Aí perguntar onde é a taverna mais próxima e que ao chegar nela você precisa alugar um quarto, dormir nele, e azar se você não pegou 10 moedas de ouro lá na masmorra pra poder pagar por um dia de hospedagem do quarto mais barato possível. E nos seus sonhos, a Ria Silmane, uma maga que se comunica em forma de GIF, como vocês podem ver, vai te dar uma visão do que você tem que fazer no jogo, e um resumo do que tá acontecendo também. Quem que é essa tal Ria Silmane? Tá aqui ó, mas não dá tempo de ler, né? Mas segundo aqui no site das páginas não oficiais, hein, do Elder Scrolls, que funciona como uma wiki feita por fãs, ao que parece, temos que pegar os 8 fragmentos do Cajado do Caos, que o mago maligno Yagartran usou para banir o Imperador para outra dimensão e se disfarçou de Imperador para roubar o trono. E com o Cajado a gente vai derrotar o mago e resgatar o Imperador. Entendi. Mas chega de críticas um pouco, vai. Conforme eu ia descobrindo mais coisas do mundo e pesquisando outras, eu ia me fascinando pela dedicação que eles tiveram com vários dos aspectos que encontrava, desde detalhes sutis como poças de água que refletem as construções, até a névoa nas manhãs geladas das cidades da província de Skyrim, ou o sol mudando de cor conforme chega no entardecer. Mas eu pensava às vezes que
quanto eu ter que pesquisar sobre tudo no jogo ia comprometer a experiência que era jogar ele de fato. Em parte, essa descoberta estava sendo minada pelas minhas pesquisas, pois tinha horas que ficava perdido até o ponto de ser tedioso tentar achar meu caminho por aí. Para muitos isso não é nem uma questão sequer relevante buscar respostas fáceis do quebra-cabeças para pular essas partes. É normal, se você não os curte ou ficou preso. Mas para jogos que a descoberta é parte da experiência, é meio complicado recorrer a fontes externas para tais fins. O conceito do jogo acompanhar um manual hoje é antiquado. E o esperado é que você possa entender tudo que o jogo tem a oferecer e tudo que está acontecendo nele por meio dele mesmo. Salvo alguns casos que essa de fato não é a intenção. E descobrir ou perceber alguma coisa parte da dedução do jogador e percepção do ambiente à sua volta. Como coisas que só é perceptível ou relevante depois de algum acontecimento posterior ao que elas aparecem na trama. Ou até caso o jogo tenha alguma espécie de ARG, como Inscription. Sendo assim, em jogos como Terraria, todas as receitas do jogo podem ser pesquisadas e encontradas se você falar com o guia e perguntar o que dá para fazer com o material que você tem em mãos. Mas o que fazer quando você sabe que item você quer, mas não sabe ou não lembra o que vai na sua receita? Você usa a wiki do Terraria, pois ela detalha até mais informações do que o guia, dizendo como conseguir tal item e até a chance que eles têm de aparecer, em cada caso, e até às vezes tem uma seção dedicada com dicas de como farmar ele mais facilmente. Por isso a wiki do Terraria se torna uma ferramenta indispensável para qualquer tipo de jogador, novato ou não. Mas eu lembro claramente a primeira vez na vida que estava na minha caixa de sapato arrumando o inventário e a mensagem no canto da tela dizia que a lua de sangue estava nascendo. Sem saber o que aquilo significava, eu fiquei desesperado, pois uma horda interminável de zumbis destruíram as portas da minha casa e eu me enterrei no chão e esperei a noite passar. Nunca mais eu senti o mesmo nessas situações, pois a partir daí já sabia o que esperar. E é o tipo de coisa que não volta mais, não importa o que aconteça. Por isso alguns jogos você para pra pensar, só dá para você jogar uma vez na vida. Em Don't Starve Together, o meu personagem favorito é o Warley, o cozinheiro, e ele tem a maior barra de saciedade máxima, então ele aguenta bem mais que os outros ficar sem comer. Ele possui receitas culinárias exclusivas que só ele sabe e consegue fazer, e ele é capaz de construir aparatos culinários que economizam tempo, criam buffs e por aí vai. Só que ele tem um pequeno defeito, um que é o motivo para afastar a maioria dos jogadores de sequer jogar com ele. O jogo apenas descreve com ele tem um apetite insaciável. Essa mísera frase faz com que o que aconteça é o seguinte: ele tem uma mecânica que ele se lembra do que ele comeu anteriormente, e ele é um pouco exigente com os pratos que come. Cada vez que ele repete um prato em rápida sucessão, o prato começa a ter menos efeito nos status dele. Então aquela receita roubada de almôndegas que é facinho de fazer e recupera muitos status comparado com o quanto gasta para criar ela, na segunda vez seguida que você comer ela, vai recuperar acho que coisa de uns 90% dos status, que seriam normalmente. E vai indo até chegar em 30% só. Aí você precisa ficar uns 2 dias sem comer aquele prato pra resetar esse temporizador. O negócio que complica é que assim não é possível você spamar a torta de pitaia, que frequentemente é usada para recuperar muita vida no mid e late game, especialmente em lutas contra bosses, obrigando você a tomar umas medidas alternativas em relação a isso. Mas ele é um ótimo personagem para se ter no grupo e combinado com outros como a Wigfrid, Wolfgang ou a Wanda, vira um combo muito forte. Ele recompensa os jogadores experientes no jogo por conta da sua dificuldade versus utilidade. Só que pra galera menos experiente, a página da wiki do Don't Starve tem que estar aberta do lado com as receitas, o tempo todo se você não decorou elas, ou usar um mod que ajude nisso, também resolve. Então, sendo assim, talvez para jogar Don't Starve também seria indispensável ficar com a wiki aberta no guia do navegador? A resposta para isso é que talvez não, pois boa parte da diversão que eu pelo menos tive com esse jogo foi justo de ser punido por não saber que o inverno ia desgraçar minha vida, ou que o Deerclops aparece onde você tá quando ele spawna no inverno. E então, depois por uma planta maldita nascer na minha base e ficar comendo as minhas coisas, e eu não conseguia voltar lá pra dentro dela. E cada vez que eu apanhava pra essas coisas, eu voltava cada vez mais preparado pra quando eu chegasse no mesmo ponto. E é assim que os desenvolvedores pensaram que Don't Starve seria jogado. Mas também não há problema nenhum em você pesquisar informações sobre o jogo conforme joga ele. Ainda outros jogos como Balatro possuem aplicativos que ajudam você a saber quanto vale a sua mão em fichas antes de você jogar ela. Você coloca os dados da sua run no aplicativo e ele te diz se é bom você jogar essa ou aquela mão de poker, dada a situação atual da sua gameplay. Isso sim poderia se dizer que é um tanto errado. O Local Tank, desenvolvedor por trás de Balatro, explica que parte da diversão é você ir sem saber se a mão vai ser capaz de vencer ou não, que boa parte da injeção de serotonina e dopamina está em ver os números pegando fogo do nada, pois quando isso acontece, quer dizer que já tem pontos suficientes para você passar aquela
naquela rodada. E até Phasmophobia possui um aplicativo de navegador que ajuda a diferenciar os tipos de fantasmas que tem para identificar, como gravações da velocidade que eles se movem e temporizadores de caça, que são traços bem específicos de certos fantasmas. Mas por outro lado, o aplicativo do Phasmophobia pode não ser tão útil para novatos, que não entenderiam o suficiente do jogo para tirar proveito das suas funcionalidades, enquanto ao mesmo tempo ele poupa os jogadores mais experientes de ter que pensar em muita coisa no lugar de se concentrar no jogo. Não dá para jogar quem tem essa compulsão de vencer o tempo todo e quer saber precisamente quantos pontos vai fazer em cada carta e cada run, ou identificar corretamente o fantasma acaba sendo uma obrigação, mas será que a diversão de jogar essas coisas a essa altura já não deixou de existir? Fazendo com que seja uma obrigação você vencer e perder acaba ficando demorado e arrastado, pois a pessoa vai ficar se debatendo, tentando achar solução para vencer até perceber que não tem como. Capaz que se passe mais tempo calculando possibilidades e probabilidades do que de fato jogando. Procurar saber mais sobre um jogo é algo bom, pois mostra que ele conseguiu capturar seu interesse. Vale a pena aprender mais sobre ele e a sua lore, suas mecânicas, suas estratégias. Pesquisar mais, por exemplo, sobre Age of Empires, que é um jogo competitivo, faz você ter partidas cada vez melhores e que, por sua vez, acabam sendo mais divertidas por conta da complexidade que o jogo já possui, onde não adianta apenas saber tudo em teoria, ela envolve bastante habilidade, reação rápida, capacidade de multitarefa e tomada de decisão, então deve-se também saber aplicar tudo que você aprendeu, pois se você jogar numa ranqueada contra o Rei Gael IV, por exemplo, numa mirror de ingleses, e você sabe tudo do jogo, absolutamente tudo, e o cara não. Então, como que ele tem 5 arqueiros de arco longo na sua base aos 3 minutos de jogo e você nem chegou na era feudal ainda, né? Tem isso também. E isso com certeza acaba se refletindo também no meta do jogo. Mas quando o jogo é muito simples, pode acabar sendo algo até enjoativo. Vendo card games, por exemplo, por causa do meta e de pessoas pesquisando qual é o deck que tá mais forte no jogo atualmente, você só vai encontrar os mesmos tipos de partidas. Alguns vão achar divertido ter o seu próprio baralho meta, que tem maneiras específicas de jogar contra outros baralhos que estão também no meta, transformando a partida quase num puzzle. E eles devem jogar em torno de coisas que são previsíveis e já sabem bem o que esperar de cada oponente, enquanto outras pessoas podem preferir um meta mais caótico que não é possível prever o que o inimigo vai usar na partida, e vice-versa. Aparecer uma Sheldred de Apocalipse no turno 4 de um deck com manas pretas não era nenhuma novidade pra mim na época que eu jogava Magic. Me dava medo quando ela não aparecia, na verdade. Eu já deixava guardado muitas emoções pra ela. Aliás, pensando agora, o Age of Empires me iluminou, fazendo perceber que eu podia usar os mesmos princípios do jogo para melhorar meu fluxo de edição de vídeo. Loucura, né? É bem comum vermos o termo spoiler por aí, que é o ato de revelar cenas de uma narrativa, seja para discuti-las ou só para ser um babaca mesmo, contando para todo mundo as coisas que acontecem. É algo que nos faz criar um costume até de avisar as pessoas quando estamos prestes a citar os tais spoilers de alguma forma. Mas basicamente ele se resume a conhecimento. Você ficar sabendo das coisas antes da hora certa. É o que faz o impacto dessas coisas serem insignificantes para você. Mas como sempre, cada caso é um caso, pois eu mesmo já havia assistido toda a gameplay de Bloodborne mais de uma vez e visto toda a história e análise de tudo do jogo, pois na época eu não achava que eu teria um PS4 por ser muito caro, e fantasiava com o dia que eu ia poder comprar um e jogar Bloodborne. Quando eu finalmente consegui, ele foi o primeiro jogo que eu zerei, aliás que eu não sosseguei até platinar, e eu ainda achei a experiência magnífica, e tá no meu top 3 melhores jogos da vida, e eu continuo jogando ele zerando até hoje. Eu já perdi a conta de qual New Game Plus eu tô no meu save. Mas assim, buscar saber mais de Animal Well, por exemplo, aí já estraga completamente o jogo como um todo, pois descobrir sobre ele é a mecânica principal em questão. Jogos assim, esses de descobrimento, recentemente foram categorizados com o nome de Brainvanias, pois assim como o Metroidvania, que você precisa de um upgrade para passar algumas partes e progredir no jogo, nos Brainvanias você precisa aprender como lidar com algum elemento do jogo para passar a parte em que ele está presente. É um conceito totalmente igual, mas o power-up em questão está no seu aprendizado, e os poderes do personagem, digamos, estão dentro de você esse tempo todo, desde o começo. Então depende muito do que se está jogando, pois antigamente o conceito de design de alguns jogos era tão zoado e mal feito que os caras achavam que os jogadores iriam ter bolas de cristal para poder saber que tinha que ser feito sem qualquer indício ou dica de narrativa, pois só soltar um jogador e deixar ele descobrir o que fazer não basta às vezes para botar ele no caminho certo. Hoje, quando essa característica é evocada, normalmente é com propósito e inserida com bastante cautela, pois dúvidas normalmente geram tédio, e para perder o jogador em um desses episódios de tédio é muito fácil, até chegar ao ponto de quebrar a imersão, pois ele teve que abrir uma guia no celular ou no PC para consultar um detonado daquela parte específica do jogo. Isso na melhor das hipóteses, onde a pior seria o jogador simplesmente desistir do jogo de vez. No fim das contas, mesmo que cada um jogue como quer, talvez um jogo pode ser lembrado por alguém como uma obra incrível, cheia de detalhes, de uma trama complexa e elaborada, com desafios extremamente bem planejados e reviravoltas empolgantes, enquanto para outro, esse mesmo jogo não passaria de um passeio no parque, com
com alguma coisa ou outra que fica entrando na frente e atrapalhando na hora de jogar. Se acha que meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço os que até que ficaram e até uma próxima ocasião.